Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Além de morar naquele conjunto, eu também era o síndico. Era aposentado, viúvo, morava ali sozinho. Meus filhos já estavam todos casados, todos com suas próprias famílias. Sabe, eu não tinha do que reclamar. Minha vida era boa demais. E como trabalhei a vida toda no ramo de segurança empresarial, consegui me aposentar bem cedo. Já fazia quase um ano que eu tinha me tornado síndico ali naquele prédio. E apesar de ser um trabalho estressante, eu gostava. Eu tinha dado emprego a um rapaz que morava ali mesmo no bairro e tinha vindo do interior não fazia muito tempo. O Cláudio era uma espécie de faz-tudo ali no condomínio. E pensa num cara trabalhador e de confiança. Ele tinha comentado comigo que sua esposa também estava procurando emprego. Perguntou se eu não sabia de nada e como a mulher que cuidava da limpeza ali no condomínio ia tirar férias, acabei pedindo para o Cláudio trazer sua esposa para conversar comigo. Porque dependendo, eu poderia passar o serviço para ela. Seria uma coisa temporária, só para cobrir as férias da outra, mas pelo menos ela já ganharia um dinheiro. No dia seguinte, os dois chegaram juntos e vieram bater ali na minha porta. Olha, eu sinceramente não sei o que aconteceu, até porque eu já não tinha esse tipo de sensação. Já fazia muito tempo. Mas olha, não lembro de quando que tinha sentido alguma coisa parecida na minha vida, de tanto tempo que fazia. Mas eu bati os olhos naquela mulher e senti como se o tempo tivesse parado. Além de tudo, uma mulher bonita. Uma bonita assim. Não era só isso. Não era só isso. O que mais me chamou a atenção, que me deixou naquele estado de encantamento, de hipnose, ela, além de bonita, lembrava demais a minha ex-esposa, minha falecida esposa, nos tempos em que a gente se conheceu. Fiquei tão impressionado quando olhei para aquela morena. Fiquei olhando para ela, meio, sabe, assim, daquele estado de deslumbramento, até que o Cláudio me puxou de volta para a realidade. Oi, seu Jaime. Então, o senhor pediu para eu trazer a Sandra para conversar com o senhor? Ah, sim. Claro. Entre. Naturalmente que não fiz nenhum comentário sobre a semelhança entre ela e a minha mulher. Até porque não tinha nada a ver, né? Conversamos, expliquei o serviço que ela teria de fazer, cuidar ali da limpeza do prédio, das áreas interna e externa dos blocos. Não tinha muito segredo, apesar de ser um trabalho puxado, né? Cansativo. Deixamos tudo acertado, inclusive o salário, e ela ficou de começar a partir do dia 1º do mês seguinte, que seria na outra semana. Eu ainda os acompanhei até a portaria. Me despedi dela, ela tomou rumo, mas fiquei com sua imagem no pensamento o tempo todo, aquele dia todo. Lógico que não tinha nenhuma pretensão, até porque, repito, fazia muito tempo, sabe, que eu não tinha nenhuma sensação relacionada, assim, a atração por mulher. Minha esposa tinha falecido já há muito tempo e eu, sinceramente, já não pensava mais nesse tipo de coisa. Mas foi aquela semelhança que parece que despertou em mim aquele sentimento do passado. Mesmo que ela fosse solteira, claro que jamais ia se interessar por um homem como eu. Até por conta da diferença de idade que havia, né? Olha, se ela tivesse 25 anos, era muito. Eu já tinha conversado sobre isso com o Cláudio, numa outra oportunidade, quando ele veio me perguntar se eu não tinha nenhum serviço para indicar para sua mulher. Ele já tinha me contado que não tinham filhos,
que os dois tinham vindo sozinhos do interior para cá para tentar fazer a vida. Na época, inclusive, cheguei a dizer para ele que ele tinha sido muito corajoso, né? De ter feito isso. Imagine, vir para a cidade grande, onde não conheciam ninguém, com o peito e a coragem, não é para qualquer um. Não é todo mundo que tem essa disposição. Eu acho que jamais seria tão louco a esse ponto. Enfim, quando chegou o dia 1º, a Sandra começou a trabalhar. Eu fiquei ali do lado dela durante um tempo, para lhe passar as orientações e deu para sentir que era uma mulher assim, bem caprichosa. Juro que não foi minha intenção. Mas a verdade é que com o passar dos dias, com aquela convivência diária, aquela aproximação, comecei a sentir coisas, tudo relacionado à semelhança que ela tinha com a minha esposa. Olha, no tempo em que a gente namorava, eu e minha mulher, quando a gente começou o namoro, era mais ou menos a idade dessa mulher que agora eu recebia, sabe, por uma questão de trabalho. Ela era a esposa do... Enfim, mas às vezes quando ela estava de costas, assim, o jeito de caminhar era tudo tão parecido, cabelo preto. Eu não podia vê-la chegando que já sentia o coração descompassado. E quando a gente conversava e ela sorria para mim, olha, eu me desmanchava todo. Que sorriso lindo que ela tinha. E como podia ser tão parecida, meu Deus. Um dia, inclusive, eu não segurei e comentei com ela. Olha, quando a Nadir tinha a sua idade, assim, mais ou menos, mas era a sua cópia, sabia? Aliás, você tem quantos anos mesmo? 24, 25? Tenho 23. Mas quem é Nadir? Nadir é minha falecida esposa. Aliás, vou ver se eu acho aqui uma foto dela aqui para te mostrar. Garanto que até você vai ficar impressionada com a semelhança entre vocês duas. Quer ver? Olha, eu talvez não devesse ter comentado nada com ela sobre isso. Foi um impulso que me deu. Quando vi, já tinha falado. Inclusive depois, fui lá procurar um retrato antigo da minha mulher para mostrar a ela. Olha, bateu uma saudade da Nadir olhando aquelas fotos antigas. Inclusive do nosso casamento. Já fazia 8 anos que ela tinha falecido. Eu já estava mais conformado, até porque o tempo acaba amenizando tudo, né? Já estava aceitando mais fácil a situação. Mas só eu sei o aperto que me dava quando olhava para uma daquelas fotos. Depois mostrei uma delas a Sandra. E ela fez uma carinha assim como que concordando que eram mesmo muito parecidas. Eu ainda comentei. Aquele dia que você veio conversar comigo, você sabe que eu levei um susto quando olhei para você? Pensei que fosse minha mulher que tivesse ressuscitado. Olha, eu acho que essa nossa conversa, essas coisas que eu falei para ela, e também o fato de ela ser tão parecida com a minha falecida mulher, acabou mudando um pouco as coisas entre nós, porque eu comecei a me sentir diferente. É inevitável você olhar para uma pessoa que é a cara de alguém que pertenceu para a tua vida, que foi a pessoa mais importante da tua vida, e não começar a lembrar e sentir coisas diferentes. E toda vez que eu olhava, ela devia pensar: ele está me olhando assim porque me acha parecido com a mulher dele? Ou será que tem algum interesse em mim? Devia pensar que eu fosse um velho assanhado. Claro que eu não tinha certeza disso, né? Mas podia jurar que era isso que ela pensava. E o pior é que com o passar do tempo,
Eu já não conseguia mais nem disfarçar o que estava sentindo por ela. Porque o sentimento, ele se transformou. Ele saiu de um lugar, de uma pessoa que nem estava mais aqui e foi para outra, que para mim era a encarnação da minha falecida esposa. Lembro que um dia, perto de terminar as férias da outra funcionária, eu conversei com a Sandra e entre um assunto e outro eu perguntei: você já tem alguma coisa em vista depois que a Selma voltar das férias? Puxa, pior que não, viu? Mas tô vendo, né, se eu consigo alguma coisa. Você já pensou em trabalhar como diarista? Acho que compensa mais, sabia? Eu mesmo posso ser seu cliente, se for o caso, claro, né? Eu tinha uma pessoa que fazia faxina ali no meu apartamento uma vez por semana. E falei que lhe passaria o serviço se ela começasse a trabalhar como diarista, se ela se interessasse. E pela cara que ela fez, deve ter ficado empolgada. Falei também que podia indicá-la para algumas pessoas, inclusive moradoras ali do conjunto mesmo. E ela ficou super feliz. Em resumo, depois que a Selma voltou das férias, que retomou o serviço da limpeza do conjunto, parei de ver a Sandra. Só que ficamos acertados que toda sexta-feira ela viria fazer a limpeza do meu apartamento. Juro, não fiz isso com segunda intenção nenhuma. Só queria realmente ajudá-la. Quer dizer, não vou mentir que queria que ela continuasse ali perto. Não queria um afastamento assim, em definitivo, porque a presença dela me fazia tão bem. E também comentei com algumas pessoas do conjunto e acabei conseguindo mais 2 casas para ela limpar na semana. Olha, essa mulher não sabia o que fazer para agradecer pela minha indicação. Além da limpeza, ela também lavava minha roupa, preparava minha comida, inclusive, quando ela preparava comida, eu chamava o Cláudio para almoçar com a gente. Nunca comentei com ele sobre a semelhança da minha esposa com a esposa dele, porque sei lá, achei que não ia pegar bem, né? Quem sabe ele não gostasse? E acho que nem ela comentou nada nesse sentido. Lembro que um dia ele estava ali fazendo a limpeza e a gente estava conversando desde cedo. Ela me fez tanta pergunta sobre a minha mulher, que sabia como era o nosso casamento, se éramos felizes, se eu era muito apaixonado por ela. E depois ainda me fez aquela pergunta: mas você nunca pensou em refazer a sua vida com outra mulher? A meu pedido, ela não me chamava de senhor. Era só você. Respondi: olha, pensar a gente sempre pensa, né? Ninguém gosta de viver sozinho, mas sei lá, hoje em dia tá tão difícil conhecer uma pessoa que vale a pena, que goste da gente, mesmo com todos os nossos defeitos, né? Defeitos? Mas que defeitos? Você é uma pessoa sensacional, Jaime. Garanto que a mulher que você escolher vai ser muito feliz do seu lado. Será? Você tem certeza do que você está dizendo? Nem sei por que falei aquilo. E o pior é que ela em seguida acrescentou: olha, tenho certeza que qualquer mulher que o senhor escolher vai lhe fazer muito feliz. Eu continuei olhando para ela, tentando, descobrir se aquilo que ela estava falando tinha alguma coisa a ver. A gente fica tão empolgado às vezes que chega a pensar. Falei a certa altura. É que às vezes a pessoa que a gente escolhe já tem alguém, né? E aí, como é que faz? Olha, não sei por que falei aquilo. Mas além de ter falado, ainda olhei para ela com intensidade. E não foi por querer. Foi pela situação.
Eu tenho quase certeza de que ela ficou desconfiada que eu estivesse falando justamente dela. Tanto que ficou um pouco assim meio sem jeito e tratou de mudar de assunto. Até que tempos depois, eu conversei com um dos meus filhos. Aí ele conversou com a esposa e resolveram contratar também os serviços como diarista da Sandra. E quando lhe dei a notícia, ela de novo ficou toda eufórica. E para minha surpresa, me deu um abraço em sinal de agradecimento. Deus do céu! Foi um abraço de euforia, de agradecimento. Foi um abraço pela felicidade e o contentamento que ela estava sentindo por ter mais um dia da semana garantido como trabalho para ganhar mais dinheiro. Só que para mim, aquele abraço foi muito mais. Não tinha nada a ver com serviço, não tinha nada a ver com dinheiro, com mais o dia, nada. Só de sentir o corpo dessa mulher junto do meu, depois de sonhar tanto, de pensar tanto nela, na semelhança que ela tinha com a minha falecida esposa, senti o seu perfume assim bem de pertinho. Olha, foi uma coisa tão louca. Como meu filho morava no outro bairro, em vez de simplesmente lhe passar um endereço, eu falei: olha, se você quiser, Sandra, quando for limpar a casa do Marcelo, vem aqui no conjunto que eu tirava de carro, tá? Imagina, Jaime, não quero dar trabalho. Mas que trabalho, mulher. Aí eu aproveito e já dou um beijo lá no meu neto. Uma mão lava a outra. Eu falei que fazia questão. E no fim, ela acabou aceitando. Na terça-feira da semana seguinte, ela veio até o conjunto. E dali fomos de carro até a casa do Marcelo. Tudo, claro, com a ciência do Cláudio. Lembro que no meio do trajeto ela falou: meu Deus, você é uma pessoa tão boa, Jaime. O que você está fazendo por mim? Olha, ninguém no mundo faria. Imagine, me levar para trabalhar. Podia muito bem ir de ônibus. Imagina, Sandra. Já falei para você que não é trabalho nenhum. E depois, é aquilo que eu te falei. Eu já aproveito e dou um beijo no meu neto. Quando chegamos, eu apresentei a minha nora, ao meu filho. Dei um beijo no meu neto, como já estava prometendo. E depois, antes de tomar o meu rumo, eu perguntei até que horas que ela ia ficar ali, ia terminar o serviço. Ela falou que achava que, sei lá, dali a algum tempo, não sabia exatamente quantos cômodos tinha a casa, mas falou que até às 5 horas, provavelmente, ela terminaria tudo. Então eu falei que voltaria, mais ou menos nesse horário, para buscá-la. E à tarde cumpri o combinado. E quando cheguei, ela estava quase terminando. Sabe, no fim, depois de tudo pronto, eu a levei para sua casa, que até aquele momento eu nem sabia onde ficava. Sabia que era perto do conjunto. Quando chegamos, antes de descer do carro, ela colocou a mão assim no meu braço, agradeceu e se inclinou na minha direção para me dar um beijo no rosto. Só que não sei se a gente meio que se confundiu na hora, e adivinha, metade do beijo foi na boca mesmo. Eu cheguei a levar um choque. Claro que foi um beijo assim bem... beijo normal, que era para ser na face, acabou. Mas só eu sei como me senti. Na verdade, nós dois ficamos meio sem jeito. A gente continuou se olhando assim, mas sabe, com aquele constrangimento no olhar. Até que não sei o que me deu. Sabe, loucura da minha cabeça. Acabei me aproximando de novo do seu rosto e adivinha? Repito, não sei de onde que saiu aquele impulso
e a beijei de novo. Só que dessa vez para valer. O beijo todo na boca. Olha, foi um beijo intencional. Eu realmente, ao contrário daquele primeiro, quis beijá-la na boca. E para minha surpresa, ela não se retraiu. Pensei que fosse gritar, ou sei lá, me dar um tapa, ou sair correndo do carro, mas não. Deixou acontecer. O que eu pensei? Quem sabe ela também estivesse querendo. Só estivesse me esperando tomar a iniciativa. Não foi um beijo demorado assim. Deve ter durado uns 5 segundos, se tanto, mas meu coração parecia que explodia. Depois do beijo, pensei que ela fosse dizer alguma coisa. Mas não, sorriu e só então abriu a porta do carro e saiu. Antes de entrar pelo portão, ela ainda se voltou na minha direção e sorriu de novo e deu assim um tchauzinho. Olha, me senti como se tivesse voltado a ser um menino naquela hora. Sabe, não consegui conter a minha euforia. E olha, se havia alguma dúvida, essa dúvida não existia mais. Eu estava gamadão nessa mulher. Por mais absurdo que parecesse. E o pior é que era, viu? Aquele beijo mudou tudo aqui dentro de mim. Mesmo achando uma coisa impossível de acontecer, foi inevitável. Eu comecei a sonhar, a me perder ali, naqueles meus devaneios, imaginar nós dois juntos, trocando muitos outros beijos, quem sabe até fazendo amor. Parece que quando está apaixonado, a gente viaja na imaginação. Não consegui mais parar de pensar na Sandra. Fiquei contando os dias que faltavam para ela ir fazer a faxina na minha casa. Será que ela tinha se arrependido daquele beijo? Ou será que, assim como eu, também não conseguia pensar em mais nada? Era uma coisa tão absurda, mas, ao mesmo tempo, se fosse verdade, meu Deus, se fosse verdade, seria... O que será que ela ia fazer quando ficássemos juntos de novo, frente a frente? O que ela ia dizer? Como que ela ia se comportar? Pelo menos para mim, aquele beijo tinha mudado tudo. O mundo tinha mudado. O detalhe foi que na sexta-feira, que era quando ela fazia a faxina ali em casa, para minha frustração, ela não apareceu. Levantei cedinho, fiquei ali na portaria, só aguardando ela e o Cláudio chegarem. Só que ele chegou sozinho. Claro que eu estranhei, né? Mas antes que eu perguntasse alguma coisa, ele mesmo esclareceu. Então, seu Jaime, Sandra não acordou muito bem hoje, viu? Pediu para avisar o senhor que não vai poder limpar o seu apartamento. Disse que ela ia dar uma passada no postinho, sabe? Tava meio com febre. Não, tudo bem, fica para semana que vem. Olha que decepção. Fiquei super frustrado, porque estava esperando tanto. Perguntei o que mais que tinha havido com ela, se era sua febre, mas ele disse que não sabia. Ela só falou que não estava se sentindo bem, só isso. Fiquei frustrado, repito. Queria muito vê-la de novo. Até para ver como que ela ia se comportar. Olha que pena, viu? Na semana seguinte, ela foi fazer faxina na casa do meu filho. Normal. A gente não se viu, mas depois eu liguei para minha nora para saber se a Sandra tinha ido trabalhar. O que me deixou ansioso para vê-la na sexta-feira. Na quinta, conversei com o Cláudio, perguntei se a Sandra ia limpar o apartamento no dia seguinte, e ele disse que achava que sim. Só que adivinha? Mais uma vez ela não apareceu. A única diferença é que dessa vez a desculpa foi outra. Então, seu Jaime,
Não sei o que houve, viu? Mas Sandra falou que não vai mais poder vir limpar o seu apartamento. Não vai? Mas como assim? O que houve? Sabe que eu não sei? Ela só pediu para avisar o senhor. Falou que era para o senhor arranjar outra pessoa para fazer a faxina, porque infelizmente ela não vai mais poder vir. É? Tá bom. Tá bom. Ainda perguntei se aquilo valia para sempre. Mas perguntei só de bobo, né? Na verdade, estava mais do que claro que ela não queria mais. E é lógico que essa sua decisão só podia ter a ver com aquele beijo. Sim, seria por que mais? Lá na casa do meu filho, ele não parou de ir. Como ali também, continuava fazendo a limpeza normal. Só no meu apartamento que não. Só no meu é que ela não podia mais fazer a faxina. Devia ter se arrependido, né? Aí, para evitar alguma coisa pior, decidiu se afastar. Cortar qualquer tipo de relação que tivesse comigo. Eu ainda insisti. Perguntei se caso eu falasse com ela, pedisse com jeitinho, ela não reconsideraria, mas ele achava que não ia adiantar. Por conta daquele beijo, na verdade dos dois, menos do primeiro que foi meio sem querer, mas do segundo, quando eu beijei por querer, com intenção. Ela, sei lá, de repente achou que devia cortar o mal pela raiz. Olha que pena, viu? Pensa na minha tristeza. Só eu sei o quanto me recriminei. E cogitei seriamente ir lá conversar com ela, até pedir desculpa, dizer que ela podia ficar tranquila, que aquilo nunca mais iria se repetir. Só que não tive cara para fazer isso. Sabe o que é que eu me pergunto? Será que esse beijo mexeu com ela do mesmo jeito que mexeu comigo? Sim, porque isso eu acho que nunca vou saber. Quem sabe ela tenha ficado com medo de ficar perto de mim o dia todo, lá no dia da faxina. E algo mais sério acabar acontecendo. Por que não? É uma mulher casada. De repente tem medo, né? Ou quem sabe, e nisso eu não quero acreditar, quem sabe ela não tenha gostado do beijo. Quem sabe ela tenha achado um beijo ruim, xoxo, de um velho, metido a besta, metido a jovenzinho. Quem sabe? Tudo é possível. Só que eu prefiro acreditar que aquele beijo mexeu com ela. E ela ficou com medo de se apaixonar por mim, por mais bobo que possa ser pensar assim. Pode não ter nada a ver, mas prefiro pensar que foi isso o que houve, e foi por isso que ela se afastou. O que é? Vão proibir que eu sonhe? Faz bem pro meu ego, pro meu coração, pensar que eu ainda tenho o poder de mexer com uma mulher? Pode ser, repito, um pensamento ridículo, até absurdo. Mas me sinto feliz só de pensar que ela também sentiu alguma coisa por mim. Um medo de que aquele beijo pudesse dar asas à minha imaginação e que a gente pudesse extrapolar. Quem sabe até fazer amor. É ridículo, né? Eu sei que é. Não tem importância. Se me tirarem o direito de sonhar, o direito de criar na minha imaginação uma felicidade que eu não tenho aqui no mundo real, o que vai me restar, meu Deus? O que vai sobrar para esse pobre velho?